São Paulo vencia até os 45 minutos e entrega a virada dentro do Morumbi para o Palmeiras. Vamos falar desse jogo, mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e puxa a vinheta. Fala rapaziada, antes de eu começar esse vídeo, só pedir desculpa para vocês, se vocês vão reparar, o microfone tá com problema, eu só reparei na hora da edição, vai ficar um barulhinho meio chato aí no fundo, inclusive esse áudio que eu tô gravando agora vai ficar meio ruim também porque eu tirei o microfone, tô sem ele agora, mas eu vou consertar isso para os próximos vídeos, então peço desculpas, mas mesmo assim o vídeo tá muito legal, então fica com ele aí. Salve, salve rapaziada, começando aqui mais um resenha do JP, quem é vivo sempre aparece, estava um pouco parado aqui no YouTube. Se você me acompanha lá no TikTok, você sabe que por lá eu não estou parado, estou soltando muito conteúdo, estou gostando muito, um conteúdo mais simples, que eu tenho certeza que se você for lá no TikTok, Resenha do JP Oficial, tenho certeza que você vai curtir. Mas aqui no YouTube e no Instagram eu estava um pouco parado, agora eu estou voltando com tudo, estava tendo alguns problemas, algumas coisas para resolver, mas agora estou com tudo aqui no Resenha do JP e no Instagram, segue Resenha do JP lá no Instagram, que você com certeza vai curtir muitos conteúdos que eu vou postar por lá também, então me dê essa moral, me segue lá e bora falar de Palmeiras e São Paulo, mas não sem antes também pedir o seu like, né? Esse início de vídeo tradicional, mas é muito importante, não tô falando nada disso como se fosse um praxe, uma coisa que eu tenho que fazer todo vídeo, não, é porque é uma coisa realmente muito importante. Tô voltando agora pro YouTube, então preciso do feedback, preciso que você deixe seu like, que você se inscreva no canal para me ajudar a crescer o Resenha do JP e também ative o sininho das notificações, porque sempre que eu soltar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai ver, vai dar o like para me ajudar e vai curtir aí as resenhas, as coisas que a gente vai falar sobre futebol. E no caso hoje é sobre São Paulo e Palmeiras, bora parar de enrolar e bora falar do jogo que foi ontem, né? Segunda-feira de noite, agora eu tô gravando terça-feira de manhã, deve ir ao ar por volta de meio-dia, mas bora falar aí desse jogo que dá para descrever de várias formas, né? Dá para descrever como uma superação do Palmeiras, uma virada histórica do Palmeiras, ou como uma pipocada fenomenal do time de São Paulo, e eu prefiro descrever assim, para ser sincero. E para mim isso não tira mérito nenhum do Palmeiras, que foi melhor no jogo. São Paulo teve uns minutos melhores no primeiro tempo, depois o Palmeiras conseguiu igualar o primeiro tempo, foi muito equilibrado, e o segundo tempo foi todo do Palmeiras. O Palmeiras mereceu vencer o jogo, mas nem sempre o time que merece vence no futebol. E tudo dava a entender que o São Paulo ia conseguir segurar um 1-0, mas esse time do São Paulo nunca decepciona, né? No quesito pipocar mesmo, no quesito de entregar várias coisas aí que o São Paulo já entregou ao longo desses últimos anos. Esse elenco do São Paulo é um elenco que vem sendo bastante... tem tido uma frequência muito grande com relação a entregar jogos ganhos, a perder coisas fáceis, coisas que geralmente o time do São Paulo não faria, e esse time vem fazendo com muita frequência, e ontem não foi diferente. O São Paulo tinha um jogo contra um adversário melhor, contra um rival dentro de casa, e nos acréscimos do segundo tempo conseguiu entregar 2 gols aí que deram a vitória importantíssima para o Palmeiras. Sobre o jogo em si, eu acho que é isso. O São Paulo foi melhor no início, o Palmeiras equilibrou o primeiro tempo, segundo tempo o Palmeiras muito superior, e não tem muito o que falar sobre a partida, sobre dentro de campo. Talvez o que a gente pode ressaltar é os erros de Rogério Ceni ali ao armar o time do São Paulo, porque o time estava vencendo, o time estava jogando bem, o Rogério começa a chamar o Palmeiras para o seu campo, vai chegando no fim do jogo, o Rogério tira o Calleri, que era o cara que segurava a bola no ataque do São Paulo, que mantinha, por mais que o Calleri estivesse cansado, era o cara que segurava a bola lá na frente, coloca o Éder, que no caso foi um a menos para o time do São Paulo, e também coloca vários zagueiros, coloca o Miranda, coloca, enfim, deixa a zaga do São Paulo muito povoada, chama o Palmeiras todo para o campo de ataque, e a gente já sabe toda aquela história de zagueiro quando entra frio em jogo decisivo. Acabou que o São Paulo ganhou mais zagueiros, mas na prática o poder defensivo do São Paulo não aumentou e o São Paulo tomou 2 gols. De campo, eu acho que é isso, não tem muito mais o que ressaltar. Eu acho que o que importa é o que fica desse jogo, o que isso mostra aí pro resto de temporada e pro confronto que esses dois times vão ter agora pela Copa do Brasil. Na Copa do Brasil em si, eu já não acredito que o São Paulo, já não acreditava antes do jogo que o São Paulo tivesse alguma chance de passar do Palmeiras, porque para mim a final do Paulistão foi uma grande prova disso. Eu sei que o São Paulo tem capacidade de vencer o Palmeiras, poderia ter vencido ontem, mas eu não acredito, óbvio, tudo pode acontecer.
Mas eu não acredito que o Palmeiras, no momento, iluminado como vem vivendo, em 2 confrontos com o São Paulo, sendo um deles dentro de casa, não acho que o Palmeiras vá ser eliminado. Mas o São Paulo tinha a faca e o queijo ali para vencer uma partida que, além de ser importante no Brasileiro, ia colocar o São Paulo em quinto, ia deixar o Palmeiras mais próximo, né? Não ia deixar o Palmeiras disparar, mas além disso, ia motivar o São Paulo. Se o São Paulo queria, se o São Paulo quer, né, passar do Palmeiras na Copa do Brasil, essa partida era essencial, vencer para motivar, para mostrar para os jogadores e para a torcida, porque tinha muito São Paulino, inclusive, falando que o São Paulo não tinha chance nenhuma contra o Palmeiras nessa partida. Então essa vitória seria muito importante para mostrar isso para a torcida, para o time, para dar uma motivação extra para os confrontos de Copa do Brasil. Óbvio, o jogo da maneira que foi, final com confusão, enfim, isso tudo deixa uma motivação. O confronto, apesar de eu não achar provável o São Paulo, sei lá, conseguir um milagre, o confronto está em aberto, tudo pode acontecer, são 2 rivais, é o choque rei. Mas eu acho que a vitória que o São Paulo vinha conquistando ontem seria muito importante, seria uma mostra de superação. E no caso foi um contrário, né? O Palmeiras que demonstrou superação, o Palmeiras foi melhor o segundo tempo inteiro e conseguiu a virada aí nos erros, nas bobeiras do São Paulo, que, igual eu falei, vem sendo muito frequente em entregar jogos como esse, e o Palmeiras consegue uma vitória essencial. Quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, lá no fim do ano, é desses pontos que o torcedor do Palmeiras vai lembrar, esses pontos que vão fazer, muito possivelmente, o Palmeiras campeão brasileiro. Essas vitórias, rival, jogo fora de casa, virada nos últimos lances, porque quando a gente fala de um time que quer ser campeão brasileiro, lógico que existem empates importantes, existem pontos conquistados que são importantes, mas geralmente um empate é quase como uma derrota. Sair de um jogo com 1 ponto ou 0 não costuma fazer tanta diferença. Lógico, se o Palmeiras empata ontem no Morumbi, na circunstância do jogo, não ia ser ruim. Era um ponto para se valorizar. Mas geralmente só 3 pontos importa para o time que quer ser campeão. E um jogo que você já está aceitando levar 0 pontos, fora de casa, contra um rival, e você sai com 3, é isso que lá no final do ano, é esse tipo de jogo que lá no final do ano vai fazer toda a diferença para um possível título do Palmeiras. E agora o Palmeiras realmente despontou no campeonato. É lógico, está muito cedo, é lógico que são 7 pontos de diferença para o principal rival que está figurando ali em cima, que no caso é o Galo. Lógico que não desmerecendo o Corinthians, que está a 3 pontos do Palmeiras, mas a minha forma de enxergar, o Galo ainda é o principal rival do Palmeiras na briga pelo título. O Corinthians está com 25 pontos, então está na briga, mas de fato o Palmeiras despontou na liderança e tirou pontos aí de diferença dos seus principais rivais, que seria o Galo, que está a 7 pontos, e o Flamengo, que, né, vai ter outro vídeo em breve aí fazendo um panorama do Brasileirão, e o Flamengo é inexplicável o que acontece, já está a 13 pontos do Palmeiras. Eu diria que só um milagre coloca o Flamengo de volta na briga pelo Campeonato Brasileiro. Então, importantíssima essa vitória para o Palmeiras, que desponta na briga pelo título, uma vitória que coloca o Palmeiras no topo da tabela, onde já estava, né, mas deixa o Palmeiras disparado no topo da tabela, e o Palmeiras, pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, é realmente o principal candidato ao título brasileiro. Tem um senso comum aí de que finalmente o Abel está olhando para o Campeonato Brasileiro, que é o título que falta para o Abel, por isso virou prioridade para o Palmeiras. Eu não caio nesse papo, eu não gosto dessa ideia. Fica parecendo que não, o Palmeiras não ganhou o Brasileiro com o Abel ainda porque o Abel não quis, porque nunca foi a prioridade, que para mim é uma grande mentira. O Abel chega em 2020, no meio do campeonato, talvez em 2020, se ele já tivesse esse início, podia realmente ter ganhado, porque foi um campeonato que estava em aberto, o Palmeiras começou mal com o Luxemburgo e o Abel não conseguiu reverter isso. E em 2021 o Galo foi absoluto, campeão com 84 pontos, e o Palmeiras até começa muito bem o campeonato em 2021, mas teve oscilações. Para mim, o que realmente acontece esse ano é que desde que o Abel chegou em 2020, apesar da Copa do Brasil que ele ganhou, das 2 Libertadores que ele ganhou, é a melhor fase do time do Palmeiras, é o melhor momento. Em 2020, o Palmeiras teve algumas oscilações, mesmo assim conseguiu ser campeão dos mata-matas. Em 2021 teve algumas oscilações e conseguiu uma Libertadores brilhante ali, quando muitos criticavam e muitos duvidavam, inclusive o próprio Abel chega a falar que na semifinal contra o Galo o Palmeiras teve sorte, e é natural, sorte faz parte do futebol, mas muitos criticavam aquele time do Palmeiras em 2021.
Hoje não, hoje é quase impossível ver crítica para o time do Palmeiras, porque na minha visão, na minha opinião, é a melhor fase do Palmeiras desde a chegada do Abel. Finalmente o Palmeiras tem atingido talvez o auge, né? Ou não sei também, não sei qual que é o limite desse time do Abel Ferreira, mas para mim é simples, para mim é essa a explicação para o Palmeiras de fato ter despontado no Campeonato Brasileiro. Porque até mesmo, se a gente parar para pensar, se o Palmeiras nunca tivesse tido o Brasileiro como prioridade, se o Palmeiras não tratasse o Brasileiro como uma prioridade, e se fosse eliminado na Libertadores ano passado? Se o Andrés Pereira não entrega a bola, ou então se o Hulk acerta o pênalti e elimina o Palmeiras naquela semifinal, o brasileiro não ia ser a prioridade, ia ficar de mão vazia? Como é que é? Fica parecendo que é muito simples, que você trata um campeonato como prioridade, você vai lá e ganha ele. Não é assim que funciona. O Palmeiras sempre teve todas as frentes como prioridade, ganhou várias delas, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020, tropeçou em outras no Brasileiro em 2021, na Copa do Brasil pro CRB em 2021, mas de fato, esse ano, para mim é o melhor momento do Palmeiras desde a chegada do Abel, e é o ano que o Palmeiras é mais candidato em todas essas frentes. Eu acho o mundo muito plausível que o Palmeiras seja campeão novamente da Libertadores também, tudo pode acontecer, são vários times disputando, principalmente mata-mata, é muito difícil de cravar, mas para mim é a melhor fase do Palmeiras e coincidindo também com fases ruins de seus rivais. O Flamengo vive uma fase ruim desde 2021, né? Desde o ano passado não conseguiu encaixar, e o Galo, com a troca de comando, o Turco passou aí momentos de instabilidade e vive uma fase ruim também. O Galo não conseguiu atingir o esperado nesse início de Campeonato Brasileiro e até por isso o Palmeiras desponta tanto na frente da tabela. Obviamente respeitando o Corinthians, respeitando o time do Vitor Pereira, que é o segundo colocado no momento. Quando eu falo que para mim não é o principal candidato a brigar com o Palmeiras, é porque realmente a gente viu ao longo de outras temporadas o time do Galo, e eu acho que o Galo, mesmo com a turbulência que passou, ainda é o principal candidato a disputar em pontos corridos, um campeonato longo que exige uma força de elenco, uma força de grupo que para mim o Corinthians não tem. Por isso eu enxergo dessa maneira, mas obviamente respeitando o time do Corinthians, que vem fazendo uma baita campanha. O Vitor Pereira tem colocado os meninos para jogar e não tem 25 pontos à toa, e é o maior rival do Palmeiras. Então obviamente o Corinthians pode ameaçar sim um possível título do Palmeiras, mas quando eu falo em Palmeiras e Galo, é porque para mim ainda hoje são os times que estão acima, ok? Para mim é isso que fica desse São Paulo e Palmeiras. Eu acho que um resultado esperado, venceu o melhor time, mas a circunstância para mim deixa isso, para mim deixa o Palmeiras mais forte do que nunca para brigar por esse título brasileiro, e é a cara do São Paulo. Para mim não é nada que esse time do São Paulo não tenha feito antes, não é nada que a gente... Quando você bate o olho e vê uma virada de 2 gols, depois de 45 minutos, você fala, nossa senhora, meu Deus do céu. Aí você vê, foi contra o São Paulo. Você fala, normal. Normal não, tô brincando, nunca é normal. Mas você não assusta do fato do São Paulo ter sofrido essa virada, porque é uma coisa que tem ficado, de certa forma, recorrente. Um time do São Paulo que não tem o espírito, não tem o tamanho da camisa do São Paulo. Para mim é isso, eu acho que, no mais, é isso que fica desse jogo. E agora vamos ter 2 confrontos de Copa do Brasil, que para o Palmeiras são, obviamente, importantes, mas para o São Paulo são muito mais, porque o Palmeiras é, de fato, o principal candidato ao título brasileiro, e o São Paulo, com todo respeito, a gente sempre soube que não iria brigar lá em cima pela conquista do Brasileirão. Óbvio, tudo pode acontecer, tem que ressaltar, mas talvez tenham colocado um hype muito maior do que esse time do São Paulo realmente mereça. Em pontos corridos acho muito difícil que consiga alguma coisa, mas se tem algum tipo de campeonato que o São Paulo pode conseguir alguma coisa diferente, é nos mata-matas. Então, de fato, os jogos que realmente importam para o São Paulo, para o Tricolor, são agora os jogos da Copa do Brasil. É isso, quero saber a sua opinião, o que você achou desse São Paulo e Palmeiras, o que você acha aí do futuro do Campeonato Brasileiro, quem que vai brigar com o Palmeiras, como é que vai ser, e também da Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e abraço para todos, fui!